Respira fundo, acalma o coração. Meu nome é Gustavo Pérez e esse é o primeiro episódio do Vozes da Evolução. Um espaço para ouvir, refletir sobre as vozes do bem que nos ajudam a evoluir espiritualmente. E eu não tô sozinho, viu? Dividem comigo a mesa aqui, amigos queridos. Vamos lá. Pedro, quem que é você na fila da evolução? Muito prazer, gente. Como é que vocês estão? O meu nome é Pedro Orlando e, bom, me apresentando aqui rapidamente, eu sou o obsessor do vídeo A Culpa é do Obsessor. Já chama o culpado já. Toda a culpa é dele, então. Pronto, terminou o episódio. Já temos quem jogar culpa já. E você, Glauco? Conta pra gente aí quem é você na fila da evolução. Bom, eu sou, resumindo, vou falar Glauco Guimarães. Fica mais fácil. Estou o presidente do Instituto Eurípides Barçanufo, de Garapava, né, instituição aí belíssima. Faço parte do Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, desde que eu entendo por gente, né? Meus avós, tanto maternos como paternos, já eram espíritas, então estou aí há muito tempo. Sou curioso, gosto de ler, estudar, ouvir tudo sobre o espiritismo, né? Então tem muita coisa legal aí. Excelente. Tenho certeza que vai ser um episódio muito rico. Nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão. E qual que é o motivo, né, de nós termos escolhido o tema obsessão como tema do nosso primeiro episódio? Então você aí, ó, nosso ouvinte, se ainda não assistiu, nós queremos te convidar para assistir o nosso vídeo, né, lá no nosso canal no YouTube, no Ato de Evolução. Nós vamos deixar o link, né, para o vídeo aqui na descrição do episódio. E também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, né, Instagram, TikTok. Todos os links vão estar aqui na descrição desse episódio. Mas, dado o fato de que o nosso primeiro episódio foi sobre a obsessão, e o nome do episódio é A Culpa é do Obsessor, né? Então ali nós brincamos com uma ideia de que tudo o que acontecia na vida da Dona Lúcia, que era o personagem principal desse vídeo, era a culpa do Pedro. Quer dizer, a culpa do obsessor. Mas assim, e aí vem a dúvida, né? Então muita gente assistiu o episódio, achou interessante, mas fica aquela dúvida, né? O que é uma obsessão espiritual? Como que ela acontece de verdade? Então hoje nós decidimos e falamos. Hoje o nosso primeiro episódio vai ser baseado neste assunto, pautado na doutrina espírita. É isso aí, pessoal. Então, trazendo um pouco mais do contexto desse vídeo, a gente percebe lá que durante a rotina da Dona Lúcia, que é a moça supostamente obsediada, a gente consegue até achar um pouco de graça ali, né? O objetivo do vídeo é causar um certo tom cômico. Porém, apesar de ser engraçado, é um tema, assim, muito sério e que impacta milhões de pessoas no mundo, se não até bilhões, né? A obsessão, ela está presente na vida de praticamente todo mundo em níveis diferentes aí, né? Em níveis perceptíveis, imperceptíveis, mas enfim, a gente vai detalhar isso de uma maneira melhor no decorrer do episódio. Então, já trazendo um pouco aí de definição teórica, o que seria a obsessão espiritual? Todos nós somos influenciáveis, né? Espiritualmente dizendo. Pode ser para o bem, pode ser para o mal, né? Quando é para o mal, chama-se obsessão. Deixando claro que obsessão, gente, independe de religião, né? O pessoal fala, os espíritas têm aquela coisa da obsessão e tal. Não, isso aí nem depende. Você acredite ou não acredite, os espíritos não deixam de existir, né? As leis de Deus não deixam de existir. Então, a obsessão, se você não acredita, fica pior para você se policiar, né? Então, assim, realmente aquela influência negativa que vai acontecendo e a gente vai, sem perceber que aquela influência está acontecendo, ela vai se aprofundando, né? E a situação às vezes vai piorando. Isso que você falou, Glauco, é interessante, porque e o Kardec, né, codificador da doutrina espírita, já tinha essa preocupação nas perguntas dele ali para os espíritos, né? Tanto é que
Lá na pergunta 429, para aqueles que gostam de saber as referências, né, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que ela sempre me intrigou muito, mas me intrigou muito mesmo, que é uma pergunta que o Kardec faz para os espíritos, que é a seguinte, ó: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí os espíritos respondem, a resposta dos espíritos é impressionante, na verdade, assim, porque eles respondem o seguinte: muito mais do que imaginais. Sim. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O que me traz uma perspectiva até assustadora, né, de que, às vezes, esses espíritos, como os espíritos aqui mencionam na resposta para o Kardec, eles estão nos dirigindo. Né? É como se nós fôssemos marionetes, né, na mão desses espíritos. Então, assim, é um negócio que impressiona. O que você acha disso? Então, é verdade. O pessoal fica com medo, né? Nossa, mas tá cheio de espírito. Tá, gente, tem muito espírito por aí. Tem muito mais espírito desencarnado do que encarnado, né? Então, tem realmente aquela turma que fica por aqui. Às vezes uma turma que nem sabe, né? Que desencarnou e tudo mais. Mas, gente, a gente tem que saber que nem tudo que acontece de ruim na nossa vida, né? Como no vídeo aí, é o obsessor, né? Nem tudo. Pode ser o pagamento de uma dívida aí que você tem que pagar. Então, por isso tem que saber enfrentar as dificuldades e tirar o de melhor. Exatamente. Né? Mas, se você realmente abre as guardas aí para uma influência do mal, né? Uma influência ruim, tá cheio de espírito aí para te influenciar. Em várias áreas, né? Sim, e essa fala, ela abre também o leque aí para os tipos de obsessão, né? Porque se você lê essa resposta para o Livro dos Espíritos de uma maneira um pouco mais literal assim, as pessoas vão entender que qualquer tipo de obsessão pode fazer com que você se torne essa marionete, né? Como comentado, dos espíritos. Mas, assim, apesar disso ser possível em um determinado grau, existem os tons também mais leves de obsessão, que foi até o que o Glauco comentou, né? Somos todos influenciáveis, mas essas influências também podem variar. Até pro bem elas existem, né? Graças a Deus. Ainda bem. Então, assim, é até interessante a gente tratar um pouco dos tipos de obsessão também, né? Para entendermos melhor. O Kardec ele dá uma visão bem geral, né, sobre os tipos de obsessão. E até talvez, antes de entrar nesse assunto, vale a pena mencionar uma questão que talvez as pessoas tenham dúvida, né? Aliás, por falar em dúvida, né, Pedro, nós abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Sim. De antemão, assim, nós queremos agradecer todo mundo que mandou uma perguntinha, né? A gente ficou super feliz, deixou o nosso coração bem quentinho quando nós vimos as perguntas que vocês mandaram lá. É interessante para ver que vocês estão antenados, né? E tem, né, dúvidas sobre esse assunto. Boa parte das perguntas, elas têm cunho pessoal. Sim. Algumas são de curiosidade, mas boa parte delas tem cunho pessoal. Então hoje o que nós vamos fazer? À medida que nós formos conversando aqui, a gente vai dar uma repassada nas perguntas. E à medida que nós formos avançando na teoria, a gente já vai respondendo, né, Pedro, alguma dessas perguntas. Exato. Né? E aí, obviamente, que nós vamos estar lendo a pergunta e tudo mais para já estar respondendo. Mas uma das coisas que é importante mencionar e que talvez muita gente tenha dúvida é o seguinte: o Glauco falou muito bem, né, Glauco, que não precisa ser espírita para passar por um processo obsessivo. Mas então, antes de a gente entrar nos tipos de obsessão, eu tenho uma outra pergunta aqui para vocês, meus caros. Manda ver. E se eu não sou médium? Então eu não tenho influência espiritual nenhuma, eu não tenho mediunidade, então eu não sofro de obsessão, tá tudo certo. Então, lá no vídeo, a dona Lúcia devia ser médium, né? Porque ela achava que estava todo o tempo sendo influenciada pelo espírito, então ela provavelmente é médium, né? É isso, né? Então não tem problema nenhum aqui. Tá tudo certo, não tem mediunidade, não tem obsessão, igual o problema resolvido. Quem dera fosse assim. É claro que o médium sofre mais, né? Mas que imagina, de forma alguma. Inclusive, você citou o médium, né? E eu lembrei de alguns casos aí de espíritos revoltados. Eu faço parte de trabalho de desobsessão, né? O trabalho de orientação espiritual.
E, claro, o médium que tem aí, principalmente aquele que vê realmente, né? Ele passa por poucas e boas, porque o espírito ele não gosta de médium clarividente, não. Ele não gosta? Não Sério? gosta, porque tá vendo. Olha. O que o espírito obsessor tem de trunfo é que ele não é visto. É a invisibilidade. É a invisibilidade. Então ele tá ali, você não tá vendo, ele tá te influenciando, você acha que é você. Não é assim? A prática é desse jeito. Aí o bendito do médium percebe ou vê, putz, eles ficam muito bravos. Ficam muito bravos. Isso é um ponto de vista interessante, né? O ponto de vista do obsessor. Ele foi visto e isso deixou ele ainda mais intrigado, irritado com a situação, o que pode agravar ou não aquela obsessão. É um ponto de vista interessante. E tem algumas outras coisas, né, também. Por volta disso, se for ver, né, nem sempre o obsessor é seu inimigo. Às vezes o próprio obsessor não sabe nem que morreu. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, porque... Não, vamos deixar para depois. Não, mas tudo bem, mas podemos seguir, né, já nesse raciocínio, porque aí no final a gente consegue voltar para o que o Pedro tinha falado sobre o tipo de obsessão, mas isso é uma dúvida interessante. Se a pessoa está sendo obsediada, então a gente já respondeu aqui, né? Não precisa ser médium. Na verdade, a mediunidade é um trunfo, né, para a pessoa, porque ela consegue, né, principalmente o clarividente, que ele consegue revelar ali quem que está tentando prejudicar essa pessoa. Ele né? vê Então, com mais facilidade ou percebe, né? Às vezes nem precisa ser clarividente. Mas ele tem mais essa noção do que as pessoas que não têm uma mediunidade aflorada, digamos assim, né? Porque no espiritismo nós sabemos que, né, eu fiz essa brincadeira do médium, mas nós sabemos que todo mundo é médium, né? Se você não tem uma mediunidade de clarividência, da psicografia, mas você tem pelo menos aquela mediunidade que é aquela na qual você tem a sensibilidade, você é instruído. Então nós estamos, assim como os espíritos falam para Kardec, sobre a influência dos espíritos a todo instante. Isso é fato, né? Queiramos ou não, acreditemos ou não, isso é, como você já tinha falado, né, Glauco? Isso já é um ponto que não tem como ser questionado. Aproveitando, né, essa parte que a gente estava comentando, que nem sempre, né, o obsessor é seu inimigo. Às vezes ele não sabe nem que desencarnou. A gente passa nos trabalhos realmente de orientação espiritual, ao falar, né, através do médium com a entidade que está comunicando ali, e é muito comum ela falar assim que eu estava com alguns problemas e colocaram ela na casa do fulano. E a gente conversa, olha, você já percebeu que já não está mais nesse mundo físico, né? A pessoa não percebeu, falou, não, estou aqui, eu estou falando com você. E justamente nesses momentos, às vezes a gente orienta, fala, olha, percebe se essa pessoa que está falando comigo, né, esse corpo é seu. E geralmente o espírito leva ali um susto ali, né? Fica sem entender o que está acontecendo. E é um gancho aí para a gente explicar, né? Olha, você já desencarnou e tal. Você foi colocado na casa daquela pessoa para atrapalhar aquela pessoa, mesmo que você nem saiba disso. E é muito comum os espíritos obsessores, os que são mais malvadão mesmo, os caras que dominam ali a técnica, né? Às vezes pegam um espírito, né, que desencarnou e nem sabe que desencarnou, que tem um problema lá de dor de cabeça, né? Às vezes até desencarnou por um AVC, alguma coisa assim. E ele quer, aquele espírito serve para atrapalhar uma outra pessoa ali que já tem uma tendência a ter dor de cabeça, que tem alguns problemas ali físicos para esse lado. Então o espírito obsessor vai lá e traz, olha, vem aqui, fica aqui que você vai melhorar. E você acaba tendo entidades que não tem nada a ver com você, não é seu inimigo, não sabem que estão te atrapalhando e que ficam ali no ambiente e acabam prejudicando, né, as pessoas, os encarnados ali. Então não precisa você ter mediunidade, embora cada um tenha um pouquinho, né, só desenvolvido ou não, mas assim como também o obsessor às vezes não é seu inimigo. Kardec fala isso também, né? No livro dos médiuns, ele entra nesse escopo.
E isso também era uma crença até minha, assim. Eu sempre imaginei que um processo obsessivo, né, ele poderia acontecer, e quando a gente fala inimigo, né, a gente está falando de vidas passadas também, de desafetos de vidas passadas que nós já vivemos, e essas pessoas buscam a vingança, né? E é até interessante falar assim, que a morte ela não torna ninguém santo, né? As pessoas continuam sendo aquilo que elas eram quando encarnadas. Então, se as pessoas têm uma inclinação para o mal, elas vão continuar como espíritos com uma inclinação para o mal. E é aí que muito desses processos obsessivos, como você falou, Glauco, e é interessante que você trouxe esse caso, digamos assim, um caso real, né? Porque é um caso de uma sessão de desobsessão e tudo mais. Mas a maioria desses espíritos que eles escolhem as suas vítimas, né, num processo obsessivo, não necessariamente são inimigos de fato, e eles fazem isso justamente para prejudicar aquela pessoa. Eles são inimigos do bem, ou eles são inimigos da felicidade alheia, né? Então, se são espíritos sofredores, que estão sofrendo, estão passando por um processo né, no umbral, eles não aturam, né, ver pessoas felizes aqui na Terra. Então, eles querem, de fato, prejudicar. Por quê? Porque eles querem que aquelas pessoas se tornem tão miseráveis quanto eles estão naquele momento da existência deles. Obviamente que nós sabemos que nada é para sempre, né? Isso é só um período, até mesmo para esses espíritos infelizes, mas nesse momento eles querem arrastar outras pessoas também para essa mesma situação. Sim. E percebam como a ideia da obsessão é extremamente complexa. Pegando o exemplo que o Glauco deu, que não é tão comentado assim. Quando temos um encarnado sendo obsediado por algum espírito desencarnado, é quase que automaticamente que a culpa já vai para aquele desencarnado, né? Ele é o obsessor, cruel, malvado, que está fazendo mal comigo porque sim. Mas esse exemplo do Glauco torna tudo mais complexo e não é incomum de haver uma obsessão de desencarnado para desencarnado, com um objetivo final de obsediar um encarnado ali. Então é um espírito desencarnado para outro desencarnado com foco em um encarnado. Então esse tema ele é muito abrangente e esse tipo de situação ela é comum, apenas não é tão comentada, né? Não é comum de se falar, mas infelizmente pode acontecer sim. E deixa tudo muito mais aberto para estudos e etc. E aqui eu já inocento o obsessor do vídeo, porque eu tenho certeza que ele não era o culpado, entendeu? Tinha outro malvadão por trás que estava ali enganando ele, por isso ele estava ali, entendeu? Eu não sei não, eu acho que ele tem um vínculo afetivo com esse obsessor do vídeo. As suas defesas com o obsessor do vídeo não serão válidas nessa mesa hoje. E sempre tem um malvadão, mas o interessante para esse fato que eu estava conversando com vocês, é muito comum aquela pessoa se vira de tanto fazer exame e não acha a causa. Porque a causa não está nele, está no ambiente, né? É uma causa trazida por outros espíritos, né? Que influenciam e gera aquele estado, né? De somatização que a gente fala, né? Age contra o nosso corpo, mas vai lá, se revira, faz tudo quanto é exame, não encontra o problema. E assim, é engraçado que nós fizemos quando nós pensamos no vídeo da culpa é do obsessor, né? Pensando nisso, numa conversa que eu e o Glauco já tínhamos tido no passado, sobre um desses casos que você até mencionou, olha, teve uma manifestação que o obsessor falou, olha, tá acontecendo umas coisas lá e a culpa não é bem minha não, assim, tem coisa deles lá, né? E também em algum texto que eu tinha lido no passado, também que falava disso, que tudo que acontecia com a mulher, né? Eu não conseguia achar o livro que eu li, não sei se foi um livro, uma mensagem, eu não lembro exatamente. Mas que é a ideia central do nosso vídeo da culpa é do obsessor. Então tudo que acontecia com a mulher, ela ia lá e culpava o obsessor. Mas o Kardec fala alguma coisa muito parecida, né? E eu esbarrei com esse texto do Kardec lá no Livro dos Médiuns ontem, é lá no capítulo 23, para quem tiver curiosidade, né? Tem uma seçãozinha lá no Livro dos Médiuns que chama da obsessão. Depois eu vou até passar um outro caso aqui que é bem interessante também, mas esse é um caso mais de encontro com o que nós temos no vídeo. Então o Kardec conta, né, de uma maneira bem resumida assim, um caso de um agricultor
provavelmente, ele não fala a cidade, mas eu imagino que ali naquela região da França, né? E tudo o que acontecia ali, ele estava perdendo muitos animais. Então ele tinha vacas, cabras, né? E esses animais vinham morrendo. E ele, né, começou a atribuir isso a causas sobrenaturais para ele, de uma maneira geral. Então ele procurou todos os recursos religiosos que ele tinha no alcance dele. Então ele foi na igreja, chamou um padre, para esse padre jogar água benta ali na propriedade dele, e todo o processo, tudo que ele tentava de recurso relacionado com a religião, ele não conseguia, né? Não tinha resultado nenhum. Os animais dele continuavam morrendo, né? Toda semana, ele estava tomando um prejuízo enorme. E aí, na época, ele ficou sabendo sobre o Kardec, o grupo de médiums, e, né, até então ele não tinha tido nenhum contato com o espiritismo. Quando ele ficou sabendo do espiritismo e dos contatos dos espíritos com o Kardec, a equipe de Kardec, ele falou, tá aí, vou lá perguntar para eles, né, para ver se eles podem me ajudar nessa questão aqui da morte dos meus animais. E aí um espírito vem e se manifesta, né? Ele vai lá, ele explica para a equipe do Kardec, e aí um médium vem, recebe um espírito, e esse espírito se manifesta falando o seguinte, falou, olha só, esse problema que está acontecendo na sua terra não tem absolutamente nada a ver com os espíritos. Isso daí é porque você é um pão duro e não está conseguindo investir na sua propriedade, e as suas terras elas estão infestadas de uma série de pragas, e é isso que está matando seus animais. Nossa. Não tem nada de sobrenatural no que você está vendo aí. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa que vai além, né, do que a gente conhece, que a gente sabe. E joga-se a culpa no outro. Joga-se a culpa no outro, exatamente. Ele é um grande Dona Lúcia, né? Ele é um grande Dona Lúcia. Em proporções de hectares. Só que é hectares. Dona Lúcia culpava por causa do bolo ou porque furou o dedo. Ô Pedro, eu sei que nós temos uma pergunta mais ou menos relacionada com isso, né? Porque você até começou a falar aí sobre alguns tipos de obsessão, né, que podem acontecer. Antes até mesmo de entrar um pouco, né, eu sei que a gente vai dar só uma pincelada aqui em algumas teorias, mas eu acho que tem uma pergunta do internauta que eu acho que ele queria saber qual que era o tipo de obsessão ali que estava acontecendo da Dona Lúcia com o obsessor dela, não é isso? Ah, sim, temos sim. Deixa eu só pegar aqui para ler. Essa é uma das perguntas que a pessoa não quis se identificar. Vamos lá. No vídeo, me parece ser uma obsessão de encarnado para desencarnado. É isso mesmo? Tá, aí uma outra perspectiva, né? Porque até então, o que nós estamos falando aqui é a desencarnação do ponto de vista do plano espiritual com o plano terreno. Mas o contrário, será que é possível? Então, é um erro muito comum a gente achar que a obsessão vem só de lá para cá, né? Do desencarnado para o encarnado. E não, isso é muito comum o encarnado estar obsediando o desencarnado. E vice-versa, né? Às vezes começa de um e passa para o outro, né? É muito comum, a gente tem tantos exemplos aí, né? A pessoa perde um ente querido e fica chorando demais, fica tanto sofrendo, querendo aquele ente querido de volta, perto de você e tal, que às vezes até impede realmente que aquele ente querido vá seguir realmente o caminho dele, o tratamento, né, gente? Porque as pessoas que não conhecem, no plano espiritual tem hospital, tem pronto-socorro, tem o tratamento ali. Exato. Então, quando a gente desencarna, geralmente a gente vai para um local, ser realmente restaurado a sua saúde psíquica, né? A saúde do perispírito inicialmente, porque a gente morre, fica o corpo, o perispírito está junto, né? O que a gente vê, né? O que o médium vê, aliás, ele vê o perispírito, só lembrando, né? Ele não vê o espírito em si, que é um foco de luz, né? Talvez a definição mais próxima que a gente tem. Então a gente vê o perispírito. Então vai continuar o tratamento ali. Então realmente acontece demais essa obsessão que é do encarnado para o desencarnado. Sim. Então, querido internauta, sua pergunta está respondida. E só complementando, e novamente voltando naquele exemplo da obsessão de desencarnado para desencarnado, aqui a pergunta foi do encarnado para o desencarnado, né? Mas também pode acontecer de encarnado para encarnado. Pode. Essa obsessão também é extremamente comum. Seja em meios familiares, meios profissionais,
até distantes fisicamente, isso é possível, né? Considerando que a energia que a gente propaga, né, ela chega a ser, vou usar essa palavra entre aspas, vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo aspas, né? Palpável ali pelo espírito, né? A energia que a gente propaga. Então, a obsessão de encarnado para encarnado também é possível. Infelizmente, eu acho que isso é muito comum hoje em dia, né? Ainda mais nos relacionamentos das pessoas de uma maneira geral, né? Ciúme, manipulação, controle emocional, né? Qualquer tipo de manifestação de poder sobre o outro, né? Isso não deixa de ser, sim, como o Pedro mencionou, né? Uma obsessão de encarnado para encarnado também, né? Eu acho que o Pedro também tinha falado sobre também não é muito falado, mas é muito comum, na verdade. A gente encontra isso muito nas obras de André Luiz, principalmente, né? Que é a obsessão do desencarnado para o desencarnado. No qual, nas narrativas do André Luiz, quando ele está nas excursões, né, nas zonas umbralinas e tudo mais, ele narra muitos cenários nos quais espíritos estão sendo escravizados por outros espíritos, né? E também, eu acho que aqui é a mesma ideia, né? Pode ser um inimigo, né? Pode ser um inimigo um do outro, assim, de longa data, como também pode ser só um espírito que foi, talvez ali pelo fato de estar perdido no plano espiritual, baixa vibração, acaba que se torna um escravo dessas pleiades, né? De espíritos mais malignos, né? Então, o André Luiz fala muito, muito isso nos livros dele, né? A Vida no Mundo Espiritual, que é uma série de livros, né? Então, isso é muito comum, na verdade. Então, quer dizer, a obsessão do desencarnado para o desencarnado também é um fato, também é uma realidade. É uma realidade. Fortíssima. Tem uma obra, eu não me lembro agora de cabeça, onde um espírito, com certo grau de evolução, ele foi numa área umbralina justamente para pesquisar, ver o que acontecia ali, né? Então, ele foi numa reunião, estava presente numa reunião de espíritos malignos, né? Só que eles não podiam ver porque ele estava em outro grau vibracional, né? Então, era um espírito evoluído, com certa evolução. Então, ele fala que vai chegando um espírito para a reunião, aí, de repente, chega o chefe daquele espírito que está ali, ele já chega e meio que subjuga ele, já trata mal, né? Aquele que é inferior. Chega o outro que é superior àquele que estava ali, já faz a mesma coisa, o mesmo ato. E vai chegando sempre o chefe do chefe do chefe e que vai subjugando o inferior a ele. Caramba. Então, assim, ele viu até nessa reunião e falou assim, gente, era difícil saber, tinha tanto chefe do chefe que sempre havia um espírito que era mais maldoso ali que o outro, que subjugava o outro. Bom, ainda sobre os tipos de obsessão, né? Quando nós recorremos a Kardec, ele traz 3 tipos de obsessão descritos lá no Livro dos Médiuns. Tudo bem que ali no Livro dos Médiuns ele foca muito no médium em si, né? Tendo em vista que o médium é o que tem o contato direto com os espíritos, um contato mais direto, como o Glauco mencionou antes, ele consegue ver, né, ou ter uma percepção de com quem ele está conversando, né? Mas eu acredito que isso aqui também se aplicaria para pessoas que não têm a mediunidade mais desenvolvida. Então, o primeiro tipo de obsessão que o Kardec traz lá no Livro dos Médiuns é sobre a obsessão simples, né? Então, ela, do ponto de vista dos médiuns ali, né, é aquele tipo de obsessão que o espírito, ele sempre... Eu acho que é aquele espírito meio pentelho, né? Desculpa, Kardec, peço licença para mudar um pouco o vocabulário, mas aquele espírito pentelho, aquele espírito que quer ser o exclusivo nas comunicações com aquele médium. Então, ele não permite que outros espíritos se aproximem, só ele quer se comunicar com aquele médium, né? E, obviamente, que aqui o médium, às vezes, até tem essa percepção e ele consegue, mas ele também não consegue se desvincular daquele espírito, ele não consegue dar abertura também para outros espíritos se comunicarem através dele. Ou pode ser um fato de uma questão moral, que às vezes esse médium ele não está conseguindo se sintonizar com espíritos que têm uma elevação um pouco mais alta, mas pode ser sim uma influência espiritual na qual ele está meio que preso, né, nesse processo obsessivo simples com relação a esse espírito.
Não sei se o Glauco ou se o Pedro quer fazer algum comentário extra em cima desse caso aqui, desse tipo de obsessão. É o mais comum, né? Vamos dizer assim. A todo momento a gente sofre determinadas influências que, se deixarmos as nossas vibrações se conectarem a essas influências, esse grau de obsessão ele pode ir só aumentando. E o contrário também vale. Se você vibrar, né, de uma maneira melhor do que aquelas influências que estão chegando até você, a obsessão vai diminuir. Então, esse caso de obsessão simples, apesar de comum, não é tão complexo assim de ser lidado. O livre-arbítrio ele vai contar muito, né, para você se desvencilhar ou não nesse caso. Nós estamos sob a influência dos espíritos a todo instante, né? Então, às vezes, a gente tem aquela vozinha ali que, né, às vezes a gente até percebe, esse pensamento não é meu, né? E é interessante que a doutrina, Deus permite que isso aconteça, ou seja, Deus permite que os espíritos, né, tanto os maus quanto os bons, que eles exerçam essa influência, né, de pensamento sobre nós, né? E só que assim, se nós conseguimos nos desvincular desse pensamento, então às vezes é um pensamento que nos induz a fazer alguma coisa errada, não sei lá, de repente, olha, pega essa pedra e joga naquela janela, né? Parece até um pensamento intrusivo, né? Não seriam os pensamentos intrusivos algum tipo de obsessão? Podemos até falar sobre isso depois. Mas quando a gente consegue realmente se desvincular desse pensamento, né, é mérito nosso. Então, isso também, se é permitido que os espíritos nos inspirem pensamentos negativos, né, é até mesmo para nos testar. Então, se a gente consegue fugir daquele pensamento e a gente consegue fazer algo oposto àquilo, mérito nosso, ótimo. Como o Pedro mencionou, o nosso livre-arbítrio, a gente falou, não, peraí, eu não vou fazer isso, isso é errado. Né? Então, legal, tá em dia. O problema é quando a gente sucumbe. Né? Então, aí não adianta a gente culpar o obsessor, falar, não, eu fiz aquilo por conta que o obsessor soprou no meu ouvido e eu fui e acabei tomando aquela atitude errada. Dona Lúcia, exatamente. Mas o ponto é, eu fiz porque eu quis também. Né? Eu tenho livre-arbítrio, eu poderia não ter feito. Então, eu tive a sugestão e fiz. Mas eu poderia ter a sugestão e não fazer. Né? Então, isso é interessante. É interessante. E assim, uma coisa, muita gente pergunta, mas como é que eu vou saber se eu estou sendo obsediado, se tem um obsessor tentando me influenciar? Primeira coisa, que você percebeu, você teve aquela percepção de algo que você não costuma pensar ou que não costuma fazer, não é da sua índole. Opa, isso não é da minha índole, esse pensamento, essa atitude, às vezes você tem um pensamento, realmente você tem que abrir, para um espírito obsessor, digamos assim, te influenciar, você tem que ter dado abertura, né? Às vezes você dá uma pequena abertura, uma discussão em casa e que às vezes você fala para sua esposa, por exemplo, algo que você não falaria normalmente. Puxa, nossa, mas isso que eu falei, nem acho isso da minha esposa, por exemplo. Uhum. E acaba falando ali. Então, teve alguma influenciazinha aí. O pensamento, você abriu realmente a possibilidade para influência. Então, assim, esses pequenos pensamentos, eles são pequenos atos, gente. Um animal, você tem um cachorro em casa e tal, ele fez um xixi ali na coisa, você chegou e sentou um chute no cachorro. Isso não é normal, isso aí eu não faria isso normalmente. Tá tendo uma influência ali. Então, assim, você percebe geralmente quando é coisa que você não faz ou não pensava daquela forma. Então, é uma forma de você perceber. Não tá de acordo com o seu código de conduta normal, assim. Você percebe que você acabou sucumbindo e fala, peraí, eu não faria isso normalmente. Faz todo sentido. Bom, o próximo item que o Kardec traz como tipo de obsessão é a fascinação. Eu acho que esse aqui está mais vinculado aos médiuns em si. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, como o próprio nome já diz, né, muito médium, quando está por um processo obsessivo de fascinação, ele fica fascinado, né? Então, o espírito o engana com facilidade, no sentido de que floreia demais a mensagem que é enviada para aquele médium, né? Aquela mensagem está sendo passada. Então, é uma mensagem que nós podemos dizer que ela tem muito mais uma forma do que um conteúdo útil para as pessoas. E o médium,
muito provável, movido pelo seu pelo egoísmo ou ainda pelo alter ego, né? Ele toma aquilo como verdade, fala, não, olha só, os espíritos que eu estou recebendo, né? Porque geralmente esses espíritos que estão fascinando o médium, ele usa grandes nomes, né? Conhecidos. Alguns têm a audácia, inclusive, de se apresentarem como Jesus, por exemplo, né? Sim. Então, o médium, ao invés de olhar para aquilo com desconfiança, ele olha para aquilo e fala, nossa, como eu sou bom, né? Como eu sou um médium poderoso. E aí ele acredita naquilo. Então, as pessoas às vezes tentam alertar, mas o orgulho é muito grande, né? E ele não aceita aquilo. Então, é triste, né? Esse tipo de obsessão, principalmente pelo fato de que ela pega justamente aonde o médium mais quer, que é no orgulho dele, e ele jamais vai admitir que ele está errado, né? Ou que ele não está recebendo, né? Por assim dizer, essas entidades das quais o espírito se passa por, né? Então, é um dos tipos de obsessão também que o Kardec traz lá no livro dos médiuns. Isso afeta diretamente o ego do médium ali. Porque às vezes o médium ele está trabalhando com a espiritualidade, realmente o trabalho dele existe, e ele pode esquecer de que ele é um ser humano falho e peca no que é mais importante para o médium, que é o estudo. Ele tem que estudar, ele tem que conhecer ali para ele ter uma noção crítica de tudo o que está acontecendo. Então, essa mensagem é linda, é maravilhosa, a forma que ela está vindo, nossa, com palavras que ele nem conhecia, lindo, mas e o conteúdo? Ele tem que estudar para ter essa análise crítica, colocar o ego dele de lado, para aí sim ele poder executar um trabalho da melhor maneira possível. Por mais simples que seja a mensagem, simples eu digo na sua forma mesmo. Se o conteúdo dela for um conteúdo, vamos chamar de puro, correto, de acordo com a moral de Cristo, aquilo ali vale muito mais do que uma grandiosa psicografia que, no fundo, não passa uma boa mensagem, não tem uma boa intenção. Então, o estudo ele é extremamente necessário para evitar casos como esses. Ele me fez lembrar, essa fascinação tem um exemplo muito legal, que eu já li ou ouvi em algum lugar. Que uma mãe lá, ela era tão fascinada, né, pelo filho, né? O filho estava no exército, então tinha um pelotão lá, tinha 200 soldados marchando. O filho dela estava marchando num compasso diferente do resto dos 199 soldados. E essa mãe olhava e falava assim, nossa senhora, mas só meu filho marcha direito. Olha, tá todo mundo errado. Só o filho. O 199 tá errado, só o filho que tá certo. Só o alecrim dourado do campo que tá meio que certo. Esse é um bom exemplo de fascinação. É verdade. Tá? O seu tá certo, o outro tá errado. E tem que tomar muito cuidado, porque dentro de várias nuances aí dos espíritos obsessores, né, existem algumas que são a transfiguração. Eu sei que a gente não pode tocar em tudo, né, mas a transfiguração, o espírito consegue realmente, como diz o nome, ele está aparecendo ali às vezes como uma imagem do espírito evoluído para o médium não se vigiou, e às vezes ele está tão fascinado em si mesmo, né, pela sua capacidade, que não percebe que, embora ele apareça ali como Chico Xavier, o que ele está escrevendo, como o Pedro disse, né, não tem o conteúdo do Chico. Exato. Então, existe uma diferença abissal aí. E ele está sendo porta-voz de mensagens fake news, digamos assim, né? Exatamente. De mensagens que vão... Talvez tem pessoas que estão tão fascinadas quanto ele que vão acreditar no conteúdo daquilo. Ou seja, ele está dando voz, né, para mensagens que não tem nenhum tipo de validação, assim, né? Então tem realmente, como o Pedro falou, só pelo estudo mesmo, né, para esses médiuns conseguir ter essa noção e passar pelo crivo da razão, né, pelo senso crítico, né? E aqui a gente até lembra a complexidade que uma obsessão pode ter. Lembrando, inclusive, da organização, intelectualidade que os obsessores podem possuir. Porque para ele chegar ao ponto de se passar por algum espírito evoluído, conseguir adentrar naquele ambiente, que muitas das vezes pode até acontecer de não ser um único médium, ser alguns,
passar mensagens por um tempo despercebidamente. Então, assim, isso demonstra um grau de robustez nessa obsessão. Né? Vai além aí da obsessão simples, de pequenos atos, pequenos pensamentos. Com certeza. Então, e assim, um fato interessante aí, até médiuns, né? Tem médium no mundo inteiro, né? Mas alguns médiuns aí, psicógrafos e tudo mais, eles, como o Chico, por exemplo, vinha gente do Brasil inteiro, chegava lá, o Chico não tinha acesso nenhum àquela pessoa. E de repente saiu uma carta lá falando detalhes daquela pessoa que desencarnou, citando fatos, nomes, acontecimentos, sem que o parente dele ali tivesse tido algum contato com alguém ali da equipe do Chico e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque já ouvi falar de alguns locais que a pessoa chega e tem uma entrevista ali e tal, e nessa entrevista ele cita fatos da sua vida e que, poxa, se o médium tem a mediunidade realmente, ele não precisa saber daqueles fatos. Aquela informação é desnecessária. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes a gente vai acreditar em algo que a gente passou para o médium. Né? Então, fica só a dica aí. E assim, é triste ao mesmo tempo, né? Porque tem gente que realmente usa a mediunidade como palco também, né? E é curioso isso, porque parece que a mediunidade se torna... dentro da doutrina espírita não existe hierarquia dentro do espiritismo como existe em outras religiões. E tudo bem, as religiões têm as suas hierarquias e tudo mais. Mas o que eu percebo, e isso é uma característica das religiões como um todo, é uma busca por um palco, né? As pessoas parecem que buscam a evidência, elas querem estar em evidência. E dentro da doutrina espírita, essa evidência parece que é a mediunidade. E todo mundo busca essa mediunidade, né? Como se aquilo ali fosse um selo, algum tipo de validação que aquela pessoa é tão boa que ela é médium, né? E é lógico que a gente pode até conversar sobre isso num próximo podcast, né? Falando só sobre a mediunidade em si, que não é bem assim, né? Mas essa ânsia das pessoas buscarem essa evidência faz com que elas se tornem alvos muito fáceis da fascinação. Sim, a gente não pode colocar um médium no pedestal. Exato. Isso não é uma pessoa como nós, que tem erros e acertos, e tem que tomar muito cuidado. Até porque é o seguinte, assim como ela recebe o dom, pode ser tirado em algum momento. Então, às vezes, o médium tinha aquela mediunidade e, do momento para o outro, usou mal, pode sim deixar de ter. Né? Então, tem que tomar um cuidado aí. Eu lembrei de um fato sensacional. Minha esposa, né, tá numa cidadezinha também do interior, pequena, de acho que uns 10 mil habitantes. Aí ela me chamou para ir lá, né, porque ela tinha ido lá no médium, tinha gostado bastante e tal, médium com poucas pessoas lá. E eu cheguei lá e eu, gente, eu sou espírita, mas eu sou cético, né, qualquer coisa que me pega, não. Então eu vou com um olhar crítico, né, com muita fé e tudo mais, um olhar crítico. Então chegamos e tal, começou, leu uma mensagem lá e começou o trabalho daquele centro. A gente estava só em 5 pessoas, né, em volta de uma mesa e tal, mas eu fui com a minha esposa, vamos ter paciência, vamos ver o que vai acontecer aqui, né. E de repente esse médium, ele se descreveu como sendo o Bezerra de Menezes, né, estava incorporado ali. E chegou para minha esposa, falou algumas coisas, você tem um problema e tal. Aí tinha um outro rapaz lá, falou, e eu conheci aquele outro rapaz. E aquele outro rapaz não era, digamos assim, tinha seus problemas aí fora dali, né, judiciais. Por um acaso, eu estava lá no dia que esse rapaz estava. Que você é uma pessoa muito boa, que você ajuda muita gente e tal, não sei o quê, papapá. Fiquei, que estranho.
chegou em mim, olha, nossa, sua incontinência urinária, ela tá muito... Não sei. Gente, nunca tive incontinência urinária. Ele falou isso pra mim. Então... Ele chutou, vai que cola. Ué. Vai que cola. Você fala, não, imagina se você tivesse, você ia falar, nossa. Aí chegou pra minha esposa, não sei o quê, passa os problemas em casa e tal, não é fácil a sua vida em casa, né? Pessoa difícil convive com você, né? E tal. E chegamos nesse outro cara e falou assim, olha, tudo que você fizer na vida vai dar certo. E esse cara já tinha falido algumas vezes, né? E ele, tipo, enchendo a bola desse outro cara e chegava em mim e falou assim, olha, não, você tá falindo na sua existência. Caramba, olha só, Glauco. Você tem que... Fica o aviso. Aí, ele precisa de fazer não sei quantas vezes o Pai Nosso e não sei o que, tal. E anota aí. E ele ia passando, fazendo esse... Falei assim, gente, não faz sentido algum o que ele tá falando aqui. Extremamente aleatório. Muito aleatório. Extremamente. O rapaz ali, ele encheu a bola do rapaz. Eu falei assim, gente, isso não vai fazer bem pro rapaz. Ele vai achar que ele tá no caminho certo. Vai, com certeza. Né? Ele ficou fascinado. Ficou fascinado, vai sair dali fascinado. Inclusive, esse rapaz ele teve problema com a justiça pouco tempo depois disso aí, acho que foi. Provavelmente. Mas vem cá, seu Glauco, o seu ciclo urinário, ele se encontra em perfeito estado? Nunca esteve tão bom, nunca tive problema. Então, assim, agora não sei se algum dia aí vai dar ruim, né? Mas, segundo ele, eu estava com incontinência urinária naquela época. Caramba. Isso eu tô falando, assim, de coisa de 6 anos atrás. Então, tem que tomar muito cuidado. E ele falava como se fosse Bezerra de Menezes, né? Então, olha, parece que o Dr. Bezerra estava errado, não é mesmo? Mas esse é um ótimo exemplo. Pode ser que tenha um espírito ali do lado dele soprando essas coisas para ele. Hora que saímos de lá, né? Fora esse momento de, assim, não é possível que realmente, infelizmente, gente, o médium estava muito pro lado errado, né? Às vezes, né? Uma fascinação, alguma coisa assim. Muito provável. Né? Mas que depois virou uma brincadeira entre a gente, assim, entre eu e minha esposa, né? Porque realmente... Eu imagino. Ela falou, não vou voltar aqui não. Eu falei assim, então... melhor não voltar. Melhor não voltar. Terceiro tipo de obsessão, né, que o Kardec traz pra gente é a subjugação. E esse daqui, ele é um pouquinho mais complicado do que os outros, porque nesse caso aqui é aquele que realmente um espírito ele tem uma influência tão grande sobre o encarnado que aquele encarnado faz as coisas involuntariamente, de acordo com a vontade do espírito. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, no passado, e algumas religiões ainda tratam dessa forma, seria a possessão, né? Que é a possessão que, historicamente falando, né? Eu acredito que algumas religiões ainda fazem isso, que é muito vinculada à ideia do diabo, do demônio, que possuiu o corpo de alguém, né? Então daí esse nome da possessão. Mas os espíritos não usam esse nome na literatura espírita, porque na prática a possessão ela não tem como acontecer. Por que ela não tem como acontecer? Porque não existe a possibilidade de um espírito tomar conta, se apossar do meu corpo. O meu corpo pode ser habitado, né, por falta de uma palavra melhor para se dizer, mas o nosso corpo pode ser habitado somente pelo nosso próprio espírito. Daí o fato de que a espiritualidade abandonou esse termo de possessão e eles trazem o termo da subjugação. E lá no livro dos médiuns, o Kardec ele até traz alguns exemplos, né? E tem um exemplo que ele é constrangedor, para dizer o mínimo, que é o caso de um rapaz. E o Kardec ele não poupa muitas palavras ali para descrever o pobre do moço, porque ele fala que ele era um rapaz não muito bonito, com pouca inteligência e que estava passando por um processo de subjugação. E o espírito que o subjugava obrigava esse rapaz, olha, coitado do rapaz, obrigava ele a chegar na moça que ele era apaixonado, e todas as vezes que ele via ela, o espírito fazia com que ele se ajoelhasse e pedisse ela em casamento, mesmo sabendo que ele não tinha nenhuma chance com aquela moça. Ou seja, ele agia de acordo com a vontade daquele espírito que, para constrangê-lo,
fazia com que ele, toda vez que visse a moça, ele se ajoelhava, né? E o Kardec cita outros exemplos também. Ele cita um exemplo de uma outra pessoa que também estava numa obsessão que era a subjugação, que o espírito forçava essa pessoa, né, a sempre beijar o chão. Então, do nada, ele estava andando e ele beijava o chão. Por quê? Porque o espírito que o acompanhava forçava aquilo para o constrangê-lo. Por isso que eu falei que essa é mais complicada, porque essa realmente ela impacta mais fisicamente, né? A pessoa acaba tomando atitudes que ela não quer fazer mesmo, né? Mas ela se vê obrigada a fazer por conta desse controle que o espírito tem sobre ela. E é interessante, Gustavo, assim como quando você foi falar da obsessão simples, né? E o Pedro também falou nisso no livre-arbítrio, e justamente essa é a diferença também grande aí na subjugação. É claro que para chegar à subjugação você passou pela obsessão, não vem de uma vez, né? Então foi um processo ali até chegar na subjugação. Na subjugação, essas atitudes, nosso livre-arbítrio fica de lado, né? Quando a gente está subjugado, realmente faz coisas que não faria e que está fora também da nossa vontade. Aí já não é vontade do dono do corpo, aí já é do espírito mesmo. Chegar num ponto desse é um ponto difícil de se reverter. Tem como? Tem, mas é bem difícil, precisa de muito, muito trabalho mesmo. E sobre isso, a gente tem uma pergunta assim, essa agora ela é mais elaborada, vamos dizer. Pergunta do internauta. Essa está identificada. Essa tem identificação? Que legal. Essa tem. E o nosso convidado, inclusive, vai conhecê-la. Eita! O nome da internauta que perguntou é Sofia Scandiuzzi. Nunca ouvi falar. Bom... É minha filha, gente. A Sofia, ela primeiro trouxe um contexto aqui. Eu vou trazer o contexto e então eu trago a pergunta dela. Ela trouxe um caso que aconteceu nos Estados Unidos em 1981, que foi o caso de um homicídio que foi realizado pelo Arne Cheyenne Johnson. Ele assassinou o seu senhorio, né, que tem o nome de Alan Bono. Porém, a história não é tão fácil de ser entendida assim, né? Por quê? Porque havia um garoto na família que se chamava David, que ele estava sendo extremamente obsidiado e eles alegavam que ele estava sob uma possessão demoníaca. E isso durou um tempo, né? Inclusive, o Ed e a Lorraine Warren, o casal famoso, né? Eles foram chamados até para executar o exorcismo do demônio nesse garoto e tudo mais. E esse exorcismo ele foi até realizado, e depois de um tempo desse exorcismo, o Arne Cheyenne Johnson assassinou o Alan Bono. E aí ele foi para julgamento e tudo mais. Só que o interessante é que a defesa do Arne Cheyenne Johnson alegou que ele estava sob possessão demoníaca daquele demônio que antes habitava o David. Então isso foi alegado como defesa, né? A princípio, pelo que pesquisamos aqui, a pena seria de 10 a 20 anos. No entanto, não sabemos, né, se isso foi usado e tudo mais, se isso foi um dos atenuantes. Ele não foi absolvido, tá, gente, por conta desse motivo, mas depois a pena dele foi reduzida, né, para ali aproximadamente 5 anos. Não estamos dizendo que foi utilizado como atenuante, mas sabemos que ele não foi absolvido. Só que o que é interessante é que foi trazido o fato de uma possessão demoníaca como defesa a um assassinato. E isso entraria totalmente aqui no caso de subjugação. E aí entra a pergunta da nossa
querida internauta, a Sofia quer saber se isso seria possível nesse nível. Aqui temos 2 exemplos do Gustavo, né, que é do rapaz beijando o chão e do outro rapaz, né, se declarando para um amor platônico ali. São 2 situações claramente constrangedoras, não fazem bem, mas é assim, é muito disparato, né? Até chegar um assassinato. Exatamente. Né? Uma coisa é ajoelhar no chão, outra Isso, coisa... exatamente. Então a pergunta dela é que isso é possível? Chegar nesse nível de subjugação, seria possível? É claro, a gente não está aqui para tratar do caso dele na questão do direito e etc. Não, a gente está aqui para tratar da obsessão mesmo. Seria possível haver uma subjugação nesse nível para executar um ato desse? Ninguém melhor para responder isso do que o próprio pai da internauta. Toma essa bomba, Glauco. É uma questão bem complexa, bem difícil. Nada acontece sem autorização de Deus. Isso aí é básico, né? Então, nesse caso aí, se pode ter havido realmente algo dessa forma, mas não sem realmente que a pessoa precisasse passar por isso de alguma forma, né? O assassinado aí e tal. É difícil a gente bater foi isso, né? Eu não estudei esse caso a fundo. É possível? Creio que sim, né? Tem muita coisa. Inclusive, até o ser usado em um julgamento, um caso paranormal, não é a primeira vez, para quem, se for ver na legislação brasileira, uma psicografia do Chico já... É verdade. Eu sou formado em Direito, né? Inclusive, foi caso de aula isso aí, psicografia do Chico, inclusive foram 2, já salvou réu aí, né? Então, o desencarnado veio com a psicografia, a caligrafia era do desencarnado, então ele comprovando que aquela pessoa não tinha assassinado a outra, não tinha sido por querer, foi um acidente e tudo mais. Mas voltando ao caso, eu acho que em algumas situações isso pode chegar a acontecer. Não é hoje algo tão comum, creio eu. Né? É difícil de provar também. Com certeza. Inclusive, isso foi o que o juiz alegou. Você não consegue provar para a gente que isso aconteceu. Então, por isso, essa sua defesa não é válida. E uma curiosidade sobre esse caso é que ele deu origem ao filme Invocação do Mal 3. Então, para sabermos melhor aí, a gente pode até assistir. Tem até um documentário, se eu não me engano, ele chama O Diabo Me Fez Fazer Isso. É alguma coisa assim. Uhum. É válido assistir até. E, gente, possessão, obsessão, nada disso é novo, né? Isso existe desde que o mundo é mundo, né? E até mesmo a própria Igreja Católica, a evangélica também, faz, né, de séculos e séculos, faz o chamado exorcismo, né? Já os evangélicos, eles dão o nome, se eu não me engano, de libertação, né? É diferente, não citam como exorcismo, mas o padre vai lá realmente, às vezes faz algumas rezas e tal. Pastor, né? Pastor também, mesma coisa. Uhum. Padre e o pastor. O procedimento geralmente é expulsar aquele espírito do corpo, o que a gente sabe que não é possível tomar conta do corpo, né? Como o Gustavo já bem disse. Você está influenciando ali, né? Às vezes você está realmente controlando o outro corpo, né? Através do perispírito, né? Realmente na obsessão ou na subjugação. E o exorcismo às vezes consegue sim fazer aquele espírito sair dali naquele momento e tal, né? Porque realmente recebe uma ajuda espiritual naquele momento. Só que a falta de conhecimento prejudica muito nesses casos, porque a chance de voltar, aquela pessoa voltar a receber aquele mesmo obsessor, aquela mesma entidade é muito grande. Por quê? Você expulsou ela dali. Você não encaminhou ela. É aí que tá. Aí a grande diferença aí como a gente disse, o trabalho de desobsessão, né? O trabalho de orientação espiritual que a gente faz é muito comum no espiritismo, porque quando a gente está lá no trabalho de desobsessão, a gente conversa com o espírito para encaminhar ele para um outro local, para sair daquela realidade.
né? Explicando várias coisas. Porque às vezes o obsessor está ali, como no começo a gente até falou, é um inimigo que está ali ferrenho. Ah, não, mas ele fez isso comigo, tal, me matou minha família e tal. E o que acontece? Aquele espírito, quando desencarna, né? Ele não lembra. Tem muita gente que acha assim, a gente morreu, a gente vai lembrar das nossas vidas anteriores. Não é bem assim. Então depende de muitos fatores, tanto evolutivos quanto necessários também. Às vezes não dá. Às vezes a gente lembrar de vidas anteriores, a gente foi tão ruim que a situação não seria boa. Então, às vezes, psiquicamente, a gente não consegue, né, aceitar. Então, às vezes aquele espírito desencarnou por causa do outro, né? E aí ele vira inimigo e quer vingar. E aquela pessoa, às vezes, desencarna também o seu inimigo e ele nasce de novo e você continua. Isso é comum. Comum, toda semana tem. E a gente usa muito de orientar aquele espírito obsessor e fala assim, mas vem cá, o que você fez na anterior? O que anterior? Não fiz nada. Ele não tem consciência. Não tem consciência, não lembra. Fala assim, olha, então vamos aqui, vamos ver aí, olha, vamos te mostrar o que você fez. Você preste atenção. Aí ele começa, não, mas eu não lembrava disso. Ué, porque foi em outra vida, né? Então você não lembrava. Então, se você não quebrar essa atitude de vingança, vira um carrossel sem fim. Você vinga ele te vinga e assim vai acontecendo. É um ciclo infinito. Um ciclo infinito. Então, esse ciclo precisa ser quebrado. Até porque, gente, a gente também precisa, geralmente orienta que, olha, você acabou de ver aí que você tem várias vidas. Por que existem várias vidas? Isso é uma lei de Deus. Existe para evolução. Se você não está evoluindo, você vai continuar sofrendo. Então, vingou, vai sofrer, mesmo desencarnado, vai pagar por isso, não tem jeito. Então, quebra isso aí, vamos melhorar, que é para você evoluir, né? Então, o mal, né, que a pessoa tem que pagar, ela vai pagar, independente da vingança. Quem fez tem que pagar, então vai pagar de qualquer forma. Não precisa do obsessor estar ali obsediando, né? Ele está cobrando algo que já vai ser pago de qualquer forma, de um jeito ou de outro. Bom, seguindo nas perguntas, Pedro, tem mais pergunta de internauta? Com certeza. A gente tem um público muito interativo aqui. São duas perguntas que também não quiseram ser identificadas, tá? As pessoas. Vamos lá. Primeira pergunta. O que posso fazer para sair de um processo obsessivo? A segunda pergunta é bem relacionada, então vamos juntar para responder de forma conjunta. Sinto que estou obsediada. Como pedir ajuda? Então, essas são as duas perguntas. Como sair de um processo obsessivo e a outra pessoa está se sentindo obsediada e quer saber como pedir ajuda. Bom, tem várias formas aí, né? Mas vamos lá. Como sair, né? Acho que foi a primeira. Oração é importante, muita fé, vigilância, né? Como a gente comentou aqui, que você começou a fazer coisas ou pensar coisas que não eram suas, se vigia. Olha, não sei, não é meu pensamento não, vou sair fora disso e tal. Então, realmente mudar o pensamento. Na hora que você percebeu que você está com pensamento negativo, às vezes é hora de você faz uma prece, procura seja a religião que você tenha, se for católico, evangélico, espírita, umbanda, seja o que for. É bom, às vezes, você vai lá na casa espírita, vai na igreja, vai no templo e faz uma prece, participa aí de alguma palestra e tenta realmente melhorar. Pede ajuda, né? A outra tá falando assim, como Sim. pedir ajuda? Vai em alguém que vai te escutar, né? Porque dependente, você não pode sair falando para todo mundo, né? Porque tem muita gente cética no mundo ainda. Então, se eu for falar com um cético, ou
dependendo de onde você for, você está com o capeta, né? Você está com o diabo e tal, não sei o quê. Não é bem assim, né? Você está aí num processo, às vezes, obsessivo. Então, procura ajuda, procura alguém que notoriamente conhece um pouco mais que você, né? Então, você tem que saber para quem você está pedindo ajuda. Sim. E vai de coração e tenta melhorar. Mas o pensamento, ele é fundamental aí. Procura, se você tiver condição, procura terapia, tá? Psicólogo, psicóloga aí e tal. Porque às vezes só a oração não vai resolver seu problema, né? É isso que você falou, é importantíssimo, Glauco. Só a oração por si só, ela vai ajudar, obviamente, mas ela não vai ser a que vai resolver o problema. E olha só, eu tenho um exemplo aqui que vocês não vão acreditar, interessante. O Kardec, ele era engraçadinho lá no livro dos médiuns, que ele não economizava muitas palavras lá. Eu trouxe um caso aqui também, e também está lá no capítulo 23 do livro dos médiuns, para quem tiver curiosidade, né? Eu dei uma resumida na história para não ficar muito longo aqui no podcast. Mas, para quem tiver curiosidade, né, repetindo, o capítulo 23 da obsessão. Então, Kardec conta para a gente aqui o seguinte, ele traz aqui uma história de duas irmãs que, por muitos anos, elas viviam um problema muito, muito estranho. Batas, camisas, lençóis apareciam espalhados pela casa toda. Então, estava sempre uma bagunça, uma zona a casa delas, e não eram elas que faziam isso. As roupas delas sempre jogadas no chão e até mesmo no telhado tinha roupa delas. Então, nossa. Pois é, que confusão. Que caos. Um caos. Então, né, não só espalhado, mas às vezes essas roupas elas estavam rasgadas, furadas, mesmo quando a casa estava trancada. No começo, elas pensaram que poderia ser trote de pessoas da própria vizinhança, né? Mas as coisas continuavam e elas não encontravam explicação nenhuma para essa situação. Imagina o incômodo que essas duas irmãs estavam vivendo, né? Como elas moravam numa cidade pequena e nunca tinham ouvido falar em espiritismo, elas só procuraram ajuda quando a situação já estava insuportável. Foi constatado, então, que um espírito mal intencionado era o autor da maldade. Então, olha só, aqui diferente do caso da Dona Lúcia, aqui dá para culpar realmente o obsessor. Não sei. Olha o Pedro fazendo de novo, defendendo o obsessor. Quando se comunicou, né, quando esse espírito veio e se comunicou, né, quando elas procuraram essa ajuda, ele se mostrou muito perverso e sem qualquer sentimento de bondade. A prece, e aqui entra, né, um ponto importante que o Glauco já tinha mencionado, a prece ela teve efeito por um tempo, mas depois de uma pausa, as depredações começaram novamente. E aí veio um espírito superior para dar um conselho, né, para dar uma ajuda. E aqui o Kardec menciona que esse espírito superior veio falar com o grupo deles, né? Então o espírito superior nos deu um conselho claro. Elas deveriam pedir proteção aos seus guias, os seus espíritos protetores. E principalmente olhar para dentro, examinar a própria consciência. Não se trata somente de fazer a caridade dando coisas. Aqui já começa a ficar mais interessante ainda o caso. Ou seja, olhar para dentro, mas não é só, olha, vamos ser pessoas melhores, vamos fazer a caridade. Não, O Espírito falou, não é só isso que eu estou falando, não. Trata-se da caridade da língua. Por isso que eu falei que o Kardec ele não economizava muitas palavras aqui no livro dos médiuns. As tiazinha era fofoqueira. E aqui o Espírito falou, vocês cuidam da língua. E aí ele continua. O Espírito explicou que quem as perturbava em vida fora tratado por elas como um burro de carga em vidas passadas e agora ele buscava vingança. Então esse é um caso de um espírito que já tem vínculo com elas e que estava buscando vingança. A solução proposta foi dupla, ou seja, o espírito veio e falou assim, eu tenho duas soluções para vocês. Mudança interior, como primeira opção, e a segunda oração. Se conseguissem melhorar o comportamento, contendo a língua, praticar as virtudes conforme sua condição, os anjos guardiões, os espíritos protetores, os guias que ele mencionou, eles voltariam, porque até os espíritos protetores já tinham se afastado um pouco por conta do comportamento das duas. A simples presença desses protetores seria suficiente para afastar o espírito obsessor.
O espírito ainda disse, sem rodeios, que precisava ser firme nas palavras, porque as irmãs subestimavam o mal que faziam com a fala. Aquela advertência dura foi para acordá-las. Ou seja, o que elas faziam, né? Essa maledicência da língua, elas não percebiam que elas estavam fazendo alguma coisa ruim, muito pelo contrário, elas falam, não, mas por que isso está acontecendo com a gente é tão boa, mas elas não percebem que elas faltavam também com a caridade, com essa questão aí da língua, né? E é por isso que o Espírito vem e se justifica. Olha, eu estou sendo duro com as palavras que eu estou usando para que elas entendam que é só assim que elas vão conseguir se livrar da influência desse Espírito, né? E aqui até lendo essa história, era mais comum nos tempos de Kardec esse tipo de manifestação física, né? Hoje não é tão comum mais. Então, eu acredito que alguma dessas irmãs aqui davam condição para o Espírito conseguir se manifestar dessa forma. Ô, Gustavo, olha que interessante, né? Antes de vir para cá, eu escrevi aqui, ó. O que se faz por fora nem sempre reflete a pessoa por dentro. Era exatamente esse caso. Ótimo. Aí. Exatamente. Às vezes por fora a gente fala, nossa, eu faço caridade e tal, não sei o que acontece comigo, mas o que você não sabe? O que você está pensando? O que você está por dentro? Como é que é a sua mente, né? Então, gente, nem sempre reflete. Eu tenho um relato pessoal aí que está muito relacionado com essa história que o Gustavo leu. Há alguns anos atrás, estava na casa da minha mãe, eu, meu irmão e minha mãe. E estava todo mundo deitado para dormir já. E estava todo mundo deitado e tudo mais. Aí de repente, pá, um barulhão lá no banheiro. Aí, obviamente, a gente assustou, né? Foi um barulho relevante. E aí a gente foi lá olhar. Abrimos a porta, acendemos a luz. Os meus irmãos, na época, eles passavam gel no cabelo. Era um pote de gel de 1 quilo que fica em cima da pia. Ele estava do outro lado do banheiro, assim, jogado. E... beleza, né? Pegamos o pote, colocamos em cima da pia. Aí a gente conversou lá, falou, gente, vamos rezar, né? E vamos voltar a dormir, não tem muito o que fazer. Vamos orar e voltar a dormir. Tudo bem. E aquela semana foi um pouco estranha, assim. A sensação no ar estava um pouco estranha. E ainda naquela semana, dessa vez estávamos eu, minha mãe e minha avó. A gente estava lavando a cozinha. E tinha uma xícara em cima da mesa. Eu não esqueço disso. Essa cena ela fica gravada na minha mente. Porque foi algo, assim... eu sei que não é sobrenatural, né? É natural acontecer, mas é um termo que define. Porque a gente estava lavando a cozinha e essa xícara no meio da mesa, ela foi arrastando até cair da mesa. É sério? Ela foi, igual essa xícara tá aqui, ela pum, e caiu no chão. Aí a gente ficou olhando para aquilo e falou, meu Deus, o assunto é um pouco mais sério, né? Então vamos fortificar as orações e... a família é espírita, né? Então, conversar também na casa espírita e tudo mais. E naquela noite, minha mãe teve um sonho. Ela teve um sonho que um rapaz estava conversando com ela, pedindo uma certa ajuda, e que ela levaria ele a um hospital. E no dia seguinte, a minha mãe ela tinha o trabalho mediúnico, né? De desobsessão, trabalho de desenvolvimento, etc. Ela não lembrava do sonho. E aí ela chegou no trabalho e, enfim, foi realizar o trabalho, sentou-se à mesa, né, tudo correndo normal. Até que as incorporações começaram e incorporou um rapaz, dizendo que ele estava um pouco perdido, assim, que ele tinha sofrido um acidente, ele até entendia que estava desencarnado. E ele começou a pedir desculpa pelas bagunças que ele estava fazendo na casa da moça. Aí minha mãe começou a ligar os pontos. Aí ele começou a falar que essa moça conversou com ele e que levaria ele até um hospital. E aí minha mãe lembrou do sonho na hora. Então ela ligou os pontos e falou, nossa, já sei. E aí eles conversaram ali e ele pôde ser instruído e levado aí ao plano espiritual da melhor maneira possível. Então é um caso assim muito interessante. Eu não esqueço disso. E vai muito
com o que você leu, sabe? Do que o Kardec nos trouxe. E também conecta com muita coisa do que a gente conversou. Porque, apesar de... vamos classificar como uma obsessão, na verdade ele era um pouco mais um zombeteiro ali. Ou ele pediu ajuda, né? Exatamente. Foi um caminho. Exato. Bom, retomando nas perguntas, Pedro, eu sei, você já me confidenciou que tem umas perguntas de uma ouvinte aí especial para o nosso convidado especificamente. Sim, exatamente. Não devo conhecer, com certeza. Nosso convidado, ele, assim, além de todo conhecimento, ele ainda angariou ótimas perguntas. Só por ser quem é. Então vamos lá. A próxima pergunta, as próximas, na verdade, hein? Ela vem de uma pessoa que é psicóloga. Então, as perguntas a seguir, elas estarão relacionadas não só ao espiritismo, mas também com a psicologia, com a psicanálise. O nome dela é Júlia Scandiuzzi, certo? Nós teremos aqui, eu vou fazer duas perguntas, vou fazer uma pergunta, depois outra relacionada a esses temas que eu disse, e depois eu vou deixar duas especiais aí para o final, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta. Em uma sociedade marcada por excesso de estímulos, ansiedade e adoecimentos psíquicos, como podemos diferenciar o que seria um processo de obsessão espiritual de um sofrimento de ordem emocional ou psicológica? Ótima pergunta, hein? E aí, gente, o que vocês acham? Eu vou jogar essa batata pro Glauco. É para ele. Essa pergunta é dele. É toda sua, Glauco. É uma pergunta bem profunda, né? E ansiedade é algo que toma muito conta, né? Hoje em dia mesmo, todos nós vemos, né? As pessoas tão ligadas no celular que não pode perder tempo. Tipo assim, um tempo que ela tem, que ela tá no caminho de algum lugar, ela quer ver um videozinho, ela quer ver, escutar um podcast ou um corte, alguma coisa assim, né? Então, a pessoa parece que qualquer momento, até mesmo no banheiro, vou no banheiro, vou no vaso, senta lá, tá com o celularzinho vendo vídeo, né? Todo momento a mente tem estímulos, né? Todo momento a mente está tendo estímulos. E se vocês já perceberam, vamos pegar, por exemplo, o TikTok, né? Gente, lembrando que tudo isso pode ser levado por uma coisa até legal ou uma coisa não legal. Mas a partir do momento que vira vício, né, você não consegue deixar o celular. Vamos falar de tecnologia, algo atual. Isso é prejudicial. Então, o que acontece? Você vai lá, tá lá no TikTok. A hora que você, deixa eu parar aqui. Você dá aquele comandinho para sair do TikTok, de voltar, ele carrega outro vídeo. Você dá ele de novo, ele carrega outro vídeo. Vocês já perceberam isso? Nunca percebi. Ele quer te prender ali, né? Ele quer te prender. Acontece também em outros, né? No Instagram acontece isso, se eu não me engano, no YouTube. São metodologias de você ficar ali preso àquilo. Ali, a espiritualidade, gente, ainda mais a parte negativa, ela é muito instruída. Ela usa de meios para tomar o nosso tempo, que às vezes o tempo que a gente poderia dedicar para algo melhor, né, para fazer uma caridade, ou para fazer uma boa leitura, ou até para conviver em casa, né, com os entes queridos ou com amigos, para ter momentos mais úteis. Você acaba ficando horas na frente de uma tela do celular fazendo nada, né? Isso é um tipo de obsessão, viu, gente? Com certeza. Você está perdendo tempo. Está perdendo um gasto energético ali tremendo. Isso. Você está carregando, você está sobrecarregando sua mente com imagens e sons e acaba que a sua vida não existe mais. Você vai vivendo algo virtual e menos real. Sim. Isso é um atraso evolutivo, tá? Para nossa existência. Não, e o pior, 5 minutos após você bloquear o celular, você não lembra de praticamente nada do que você viu na última 1 hora rolando tela. Isso é extremamente prejudicial. E se você ainda pensar que você fez isso antes de dormir, além de você atrapalhar o seu sono, que vai ser após você bloquear o celular, você ainda substituiu o tempo de sono por tempo inútil
rolando a tela do celular. Aí, se a gente for falar da importância que tem o sono para o espírito mesmo, a gente entra até em outro podcast, né? Mas então a gente só acaba agravando ainda mais esse novo ato aí da sociedade. Esse novo hábito, Sim, né? E, gente, quem não anda enfrentando isso? Você está conversando com a pessoa está com o celular na mão, às vezes a pessoa está assistindo um programa de TV, um filme, uma série, a pessoa está assistindo uma série, está com o celular na mão, às vezes você está tentando conversar com a pessoa, ela está com o celular na mão, que ela não consegue deixar o celular de lado um momento. Exato. Né? Isso aí tem sido, às vezes, motivo de briga, né? Entre casais, entre pais e filhos. Né? A pessoa simplesmente não consegue, é um processo obsessivo, ela não consegue. É um problema bem atual, né? É bem atual. Então vamos lá para a segunda pergunta da Júlia. Pensando no autoconhecimento e na necessidade de nos observarmos cada vez mais, quais seriam os primeiros sinais de que estamos sendo influenciados espiritualmente? E como manter o equilíbrio para não confundir essa influência com nossas próprias emoções e pensamentos? A gente até falou agora mesmo disso, Falamos. né? Se a gente perceber que, olha, não, isso aqui não é um costume meu, ou não é uma linha de pensamento minha, digamos assim, é uma dica aí de que você pode estar em um processo obsessivo, né? E tudo mais, uma influência ali, né? Tudo começa como uma influência, pequenas influências, e vai crescendo. Sim, e a oração acaba se tornando a primeira alternativa para conhecer melhor aquele momento, né? Mas é aquilo, igual a gente também estava comentando, ora, mas trabalha, claro, pro lado certo, né, Exato. gente? Porque tem gente que fala assim, nossa, você tem que orar e tal, e o menino foi fazer prova, né? A pessoa falou assim, ó, não, reza antes da prova e tal, tudo mais, tá precisando de nota, né? Aí o menino foi lá, rezou antes da prova, chegou em casa, e aí, como é que você foi na prova? Ah, tirei 0. Falei, mas você não fez, você não fez uma prece, aí mudou a sua conduta e tal? Ah, eu fiz a prece, mas então você estudou, né? Foi, não, eu só fiz a prece. Aí não resolve, né? Orar e vigiar, ora e trabalha. Orar e vigiar e trabalhar. Trabalhar e faz parte. Se você não trabalhar, não vai vir na psicografia, gente. Não é legal. Psicografar a prova, não vai. Então, complementando, né, a resposta aí, Glauco, olha, eu vou te dar essa colher de chá, hein? Júlio, ó, tô ajudando ele, hein? Mas tem uma mensagem que rola na internet. Eu confesso que eu tentei achar de qual livro que ela é. Ela é atribuída à irmã Sheila, de psicografia do Chico. Ela tem vários sites espíritas, blogs e tudo mais. Não consegui validar de qual livro que ela vem. Pode ser só uma mensagem solta que ele recebeu em alguma reunião. Mas o conteúdo dela me faz bastante sentido. E eu acho que ela até serve como um indicativo, uma bússola mesmo, para a gente perceber possíveis sinais de obsessão, né, que vai de encontro com a pergunta da Júlia. Então, aqui a irmã Sheila descreve para o Chico 10 possíveis sinais, são sinais de alertas, sinais vermelhos, né? Dos quais, se a gente estiver passando por pelo menos um deles, já é um sinal que a gente precisa ficar esperto e começar a trabalhar em cima disso, né? Então, o primeiro que ela traz aqui é o seguinte: quando entramos na faixa da impaciência. Então, quando nós nos tornamos pessoas muito impacientes, segundo, tudo tira a nossa paciência, né? Qualquer situação tira a nossa paciência. Então, isso, segundo a irmã Sheila, já seria um sinal de obsessão. O segundo que ela traz aqui também é que quando acreditamos que a nossa dor é maior, ou seja, tudo que acontece conosco, nós acreditamos que, nossa, eu sou o maior sofredor do planeta Terra, tudo acontece comigo, né? Aquela síndrome da perseguição. Então, também, segundo ela, esse é um sinal de alerta. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos, então acredito que aqui não só nos amigos, mas também em parentes, né, e tudo mais, tudo que as pessoas fazem, você acredita que não são gratas o suficiente para aquilo que você fez. Quando imaginamos maldade na atitude dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, aqui vai de encontro com a história ali da língua das duas irmãs que o Kardec trouxe, né? Ou seja,
a maledicência, né? A gente começa a falar mal daquelas pessoas, principalmente exaltando qualidades ruins, né? Quando reclamamos apreço e reconhecimento, aqui também já vai de encontro um pouco com a própria fascinação, né? Tudo que nós fazemos, a gente quer os louros, né? A gente quer que o nosso orgulho seja massageado. Então, segundo a irmã Sheila, isso também é um sinal de alerta, é um sinal de uma possível obsessão. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, eu acho que aqui cabe ressalvas, obviamente, porque talvez tem gente que trabalha muito mesmo e essa é a situação. Mas eu acredito que aqui ela está trazendo mais num contexto de que aquela pessoa que reclama de tudo mesmo, fez um pouquinho e reclama, fez um pouquinho e reclama. Acho que é mais nesse sentido que ela quis dizer. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço, ou seja, esperamos mais dos outros, né? A gente quer que as pessoas nos sirvam, mas do nosso lado a gente realmente não faz nada. Quando pretendemos fugir de nós mesmos, isso aqui é interessante demais, né? Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. Então, aqui as pessoas que às vezes, na fuga, né, de si próprio e buscam né, em entorpecentes, no álcool, uma forma de conseguir fugir dessa realidade, também é um sinal de obsessão, segundo a irmã Sheila. E quando julgamos que o dever é apenas dos outros, ou seja, eu sou ótimo, tá tudo certo, eu não preciso melhorar, não preciso fazer nada, os outros que têm que fazer. Então, esses são 10, né, obviamente, de uma série, né, de sinais, mas segundo a irmã Sheila, para o Chico, na psicografia dele, são 10 sinais de alerta, como eu disse no início. Bons sinais de alerta, né? Inclusive lembra muito do que a gente tem vivido hoje, né? A pessoa, muitos jovens até, cobram empatia. Cobram muita empatia pelo outro. Empatia por isso, por aquilo, mas essas mesmas pessoas que geralmente cobram empatia não são empáticos. Eles só querem que sejam empáticos com ele. E eles não precisam ser empáticos com ninguém. Exatamente. Então é mais um desses itens que está aqui, né? Quer dizer, espera muito do outro, mas a mim não cabe nada a fazer. E a hora que você leu, eu lembrei, gente, eu estava conversando com alguém esses dias, justamente fazendo uma análise da sociedade atualmente, tem acontecido muito isso. As pessoas querem que realmente, que com elas sejam empáticas, mas elas mesmas não praticam empatia com o próximo. Não são empáticas. Bom, pra gente finalizar então, vamos entrar aqui num quadro do podcast. Olha só, vou trazer um desafio aqui pro Pedro e pro Glauco. Eu não vou... Pra mim não vale porque eu sei as respostas aqui, porque eu tô lendo um roteirinho, né? Só vou fazer um abre parênteses aqui para nosso ouvinte. Tá chovendo muito lá fora, mas tipo muito. Então pode ser aí, meu caro ouvinte, que você escute um barulhinho de chuva ao fundo. Mas vamos lá, olha só, Pedro e Glauco, então essa para vocês. Eu vou ler algumas coisas e aí vocês me dizem aqui se é mito ou verdade. Pode ser que algum desses itens nós já tenhamos passado, né, na explicação, a gente só dá uma relembrada rápida, caso esse seja o caso. Mas o primeiro aqui então. Todo problema que eu tenho é culpa do obsessor? Mito ou verdade? É mito. Isso é um mito. A gente trabalhou aí durante o episódio. Exatamente. Muito legal. E a gente viu aí que nem todo problema realmente vem da obsessão, né? E tudo mais. Legal. Próximo item. Próxima pergunta. Se eu tomar um passe, o obsessor vai embora e nunca mais vai voltar? Antes fosse tão fácil, né? Uma coisa não garante a outra, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode até acontecer, mas seria muito difícil isso acontecer. É mito, né? Nós falamos sobre isso. Precisa, além da prece, uma mudança interior, né? Esse olhar para dentro e tudo mais. Próxima pergunta. Existem obsessores que nos acompanham por várias encarnações? Mito ou verdade? Verdade. Isso é verdade, pode acontecer. Exatamente. Até é interessante fica a dica aí, hein, pessoal, mas o Chico falava muito isso, né? Ele falava que tudo que nós ligarmos na Terra, o ideal é desligar na Terra. Sim. Ou seja, qualquer tipo de desafeto que nós tivermos enquanto encarnados, é melhor desligar aqui enquanto resolver essa situação enquanto encarnado para não levar isso aí para outras vidas. Então, sim,
é verdade. Próximo. Um obsessor pode dominar totalmente o corpo de alguém? Olha, esse é um tema um pouco mais difícil, assim. Aí a gente entraria na subjugação, né? O caso da possessão, que seria tomar o corpo mesmo, isso daí é o que a gente já falou, que é um mito, né? Porém, em casos gravíssimos de subjugação, a gente poderia até colocar de lado aí o livre-arbítrio do obsediado, onde ele não teria mais um senso ali do que ele está fazendo. Mas o ato de tomar o corpo, se estiver ligado à possessão, aí não. Agora, uma subjugação gravíssima, aí ele poderia tomar conta das atitudes. O que você acha, Glauco? Se for no pé da letra, um espírito não pode tomar o corpo do outro. Isso. Mas assim, indo na linha da subjugação, então... Na subjugação, né, por um período ali, né, por um período de tempo ali, isso é possível. Agora, realmente, por isso que depende da situação. Por um tempo até pode ser, né? Mas eu acho que se a gente pensar do ponto de vista, como o Pedro falou, no caso gravíssimo de subjugação, sim, é verdade. Sim, não seria um mito. Por um tempo possível. Específico. Né? Espíritos obsessores são sempre ruins? Não necessariamente. Eu costumo falar que todo mundo tem uma parte boa e uma parte ruim, né? Os espíritos, em geral, a mesma coisa. Todo mundo tem sua parte boa, sua parte ruim. Às vezes, naquele momento, ele está passando por um processo obsessivo tão grande. A gente falou, não só o obsessor obsedia, como ele está sendo obsediado, né? Então, isso. Não é que ele é ruim, ele está num período ruim. Então, podemos dizer que é um mito. Um mito. A obsessão acontece por acaso? Tem a frase, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? Até a obsessão também não é. Mas só lembrando, né? Às vezes a pessoa que está ali não é sua inimiga, foi colocada para te prejudicar, né? Mas acaso não. Alguém está pensando em aquilo ali para alguma finalidade. Então, é um mito também. É um mito. Eu acho que isso aqui a gente não falou muito, mas é interessante. Podemos ser obsessores de nós mesmos? Sim, Mito ou verdade? Sim. Muito boa essa sentença, hein? E sim. Tem até muito a ver com o vídeo, né? Tem, verdade. Do grupo. Pode sim, inclusive é muito comum a somatização, né? A psicologia usa isso, né? Você acaba auto-obsediando, né? E aí acaba, às vezes, até tendo alguma doença, desenvolvendo doenças que não estavam ali previstas, mas por causa de você mesmo, somente. Excelente. Então, verdade. Todo médium é mais vulnerável à obsessão? Mito ou verdade? Mito. Não é uma regra, né? Que todos vão ser. Excelente. Na verdade, a mediunidade, como a gente viu, ela pode ser até uma defesa, né? Pode ser uma defesa. Porque o obsessor se torna mais conhecido por um médium do que por uma pessoa que não tem a mediunidade, né? É claro que tem uma carga aí, né, em cima do médium, né? Tem uma responsabilidade muito grande, né? Ele pode até ter aquele período mais suscetível, acontece demais no início da mediunidade, né, que a pessoa às vezes nem sabe o que ela está passando, se é mediunidade. Isso às vezes é confundido com um problema psicológico, né, psíquico da pessoa. Às vezes nada mais é que uma mediunidade e ela ainda não sabe controlar. Então o médium que já desenvolveu é diferente de alguém que nem sabe que é médium e está passando por uma influência aí. Faz todo sentido. Legal. E para a gente fechar, eu acho que essa é mega importante. Somente centros espíritas conseguem ajudar em casos de obsessão. Mito. Foi unânime. A gente já disse aqui, uma boa terapia, gente, que é constante, né? É diferente você procurar uma casa espírita que seja... ou da sua religião, seja qual for, onde as pessoas estão ali para fazer uma caridade, né? Assim como aquela pessoa que é um profissional da área, você está contratando um serviço de alguém que formou-se para aquilo e às vezes tem uma condição de a longo prazo te auxiliar mais, né?
Às vezes a casa espírita, por exemplo, ela vai te dar um suporte durante um tempo ali, mas a pessoa está fazendo uma caridade. É difícil você exigir algo a mais dela, né? Então... Sim. E lembrando também que a obsessão ela está diretamente ligada com a sua vibração. Então, se você, frequentando a sua religião, seja ela qual for, você começa a melhorar seus pensamentos, melhorar suas atitudes, se conectar mais com Deus, isso de forma natural vai te auxiliar no processo obsessivo que você estiver passando, independente da casa religiosa em que você estiver. Às vezes você, não quero ser espírita porque eu gosto já da minha religião e tal. Você pode ser de qualquer religião e ser espiritualista, digamos assim. Tem uma espiritualidade ali. É muito comum a pessoa falar isso. Então, você pode frequentar a sua religião, seja qual for, e nem por isso você não acredita na espiritualidade e não sabe que existe algo além daquilo, né? Existe um plano espiritual que age o tempo todo influenciando o plano físico. Bom, é isso. Então esse foi o quadro Mito ou Verdade. E com esse quadro maravilhoso, nós finalizamos esse episódio. Quero agradecer aqui a presença do Glauco. Glauco, muito obrigado aí pelas suas contribuições, foi muito rico. Espero que você não tenha se indisposto em casa. Eu acho que não, as suas respostas foram muito boas, na minha opinião. Concordo. Obrigado, Pedro, aí pelo suporte também, valeu demais. Nos vemos, meu caro ouvinte, no próximo episódio, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tem muita novidade por lá, tem vídeo novo em breve lá no nosso canal do Ato de Evolução, então não deixem de nos acompanhar, tem muita novidade legal vindo por aí, tá certo? Eu espero que os bons amigos espirituais continuem guiando vocês, que vocês continuem ouvindo as vozes deles, né? As vozes da evolução, para que vocês continuem nesse caminho, assim como nós estamos tentando aqui de pouquinho em pouquinho, para nós continuarmos caminhando para a nossa evolução espiritual. Um grande beijo para todo mundo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.